Acho que essa é uma de muitas histórias esquecidas pelo tempo. Imagine quantos causos, assombros que já tenham ocorrido por aí e que nunca foram relatados. Acho louvável seu trabalho, Sam, que busca narrar e mostrar os fatos, sejam esses recentes ou que tenham acontecido há mais de 50 anos. Essas histórias que venho trazer aqui têm mais de 70 anos. São vários relatos de conhecidos e desconhecidos, que aqui tentarei eternizá-las no tempo. Mas antes de contar esse caso, eu quero me apresentar. Quero que me chamem de Duarte, o meu sobrenome. Sou um policial militar aqui do Ceará. Quero deixar o nome da minha cidade no anonimato. Porém, sei que os mais antigos irão saber de qual região eu sou, pois darei detalhes nesse relato. Mas o caso que irei contar aconteceu por todo o Ceará, desde a Juazeiro do Norte até Fortaleza. Muitas são as histórias dessa criatura, e tive o prazer de ouvi-las dos mais antigos. Meus avós foram os primeiros a relatar seus causos e assombros, e eu acredito e reafirmo que essas coisas são reais, pois quando ouvi falar de lobisomem não foi assistindo filmes. Foram meus parentes que me contaram, não como lobisomem, mas como gente que virava bicho. Eu venho de uma família muito humilde aqui do Ceará. Segundo a minha mãe, somos naturais do sertão de Juazeiro, mas foram anos vivendo como nômades, sempre mudando de lugar e de estadia. Onde a minha família passava, a gente morava, mas passamos boa parte da vida residindo entre a cidade de Juazeiro e Missão Velha. Meus pais, quando tiveram seus filhos, resolveram parar onde morava boa parte da família.
Permita-me recontar a história dos meus avós, os imigrantes italianos Giovanni e Maria, que se estivessem vivos, hoje teria em torno de 107 anos. Eles sempre viveram em uma fazenda isolada na região rural de Cocal do Sul, uma cidade encantadora do sul do Brasil. Giovanni, um homem robusto, de coração valente, tinha o costume de viajar para a cidade de bicicleta, percorrendo uma estrada sinuosa de aproximadamente 3 quilômetros, cercado por uma floresta densa e misteriosa. Durante essas viagens, ele vivenciou encontros sobrenaturais que marcaram sua vida para sempre. Em várias ocasiões, quando retornava para casa, sob o mato da noite, sentia um peso estranho na garupa da bicicleta. Ao olhar para trás, seus olhos encontraram uma figura aterradora de um lobisomem agarrando a sua bicicleta. Sem perder tempo, Giovanni pedalava com todas as suas forças, sem ousar olhar para trás, até chegar em casa. Esses encontros com o lobisomem não se limitavam apenas às suas viagens. Mesmo em casa, quando Giovanni precisava usar o banheiro de madeira, um pequeno anexo construído fora da casa, ele podia ouvir uivos arrepiantes de lobisomem ecoando pela floresta. A cidade de Cocal do Sul também tinha suas próprias lendas. Havia uma danceteria chamada Gato Preto, famosa por abrir suas portas durante a quaresma. Em uma dessas quaresmas, o homem com patas de cavalo foi visto na danceteria. Depois desse incidente, a danceteria fechou suas portas para sempre. Se essas histórias são verdadeiras ou não, ninguém pode dizer com certeza, mas Giovanni e Maria acreditavam nelas, e essas crenças se tornou parte de sua história. A noite em que o lobisomem assombrou nossa cidade. Boa noite, Cris e amigos. Hoje vou compartilhar com vocês a noite aterrorizante em que eu e minha mãe nos deparamos com um lobisomem. Morávamos no interior do Paraná, uma pacata cidade chamada Guarapuava. Nossa rotina era simples e tranquila. Sempre nos recolhíamos cedo para dormir. No entanto, em uma noite do ano de 2003, mudou tudo. Fomos despertados abruptamente por gritos desesperados que ecoavam pela noite. Minha mãe, a quem chamarei de Maria, abriu a janela para tentar descobrir de onde vinham os gritos. Foi então que ouvimos grunhidos, roncos e avistamos uma criatura que se movia de quatro, como um cachorro, mas era muito maior. Maria fechou rapidamente a janela e, pelas frestas, continuávamos observando. A criatura era horrenda, com pernas estranhas e pouco pelos no corpo. Passou bem perto da nossa janela e seguiu em direção à casa vizinha. Para alcançar o quintal, a criatura se levantou e ficou de pé. Foi a coisa mais assustadora que já vimos. Maria gritou de medo e a criatura se virou para nós, uivando de uma maneira que fez o nosso sangue gelar. Fechamos a janela e Maria começou a rezar. Eu, com apenas 11 anos, estava curiosa e queria ver a criatura novamente. Mas Maria me repreendeu para que eu ficasse quieta. De repente, o cachorro do vizinho, que estava amarrado, começou a latir freneticamente. Em seguida, tudo ficou em silêncio. Eu adormeci, mas não sei se Maria conseguiu dormir naquela noite. Ao amanhecer, descobrimos que a criatura havia entrado na varanda da casa de onde vieram os latidos. O cachorro do vizinho, um pastor alemão chamado Balu, estava retalhado. Foi uma tristeza ver o Balu naquele estado. A notícia se espalhou pela cidade e muitas pessoas afirmaram ter visto a criatura. Desde aquela noite,
Sempre que ouço alguém dizer lobisomens não existem, lembro-me daquela noite em que o lobisomem assombrou nossa cidade.